Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá a todos! Novamente aqui, eu, Érica Lima, do canal Esquecer para Descobrir. Estou com a Cris, linda, do canal Cosmos Interior. Olá! E com a Joyce Elisa, do canal Despertar com Joyce Elisa. Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos conversar sobre as novas crianças. Não vamos citar termos, porque acreditamos que essa separação de nomenclaturas de crianças com uma nomenclatura e crianças com outra nomenclatura, isso pode meio que separar e dividir. E acreditamos que hoje em dia, com toda essa mudança, tudo que está ocorrendo com o nosso planeta, o que está acontecendo é mais a unificação e não a separação. Mas vamos conversar sobre as novas crianças, sobre as crianças que estão vindo para esse planeta, as crianças que estão encarnando aqui, com muito mais facilidade, com a questão tecnológica, as crianças que estão tendo uma maior facilidade em relação, inclusive, à alimentação. E também sobre os pais, né? Como encarar essa situação, encarar com mais naturalidade e uma forma de orientar melhor essas crianças, porque às vezes até os pais ficam um pouco perdidos com essa situação. Eu vou passar para a Joyce ela citar um pouco o exemplo que ela tem em casa, né, Joyce? Como mãe de dois, acho que dá para ter um pouquinho de experiência, né? Assim, não vejo meus filhos como, que nem a Érica falou, a gente não quer, assim, classificar as crianças que estão vindo agora. Eu não vejo meus filhos como superdotados, como especiais, nem nada disso. Mas, porque assim, na minha família, eu sou a mais velha de 4 meninas, então eu sempre acompanhei o crescimento das minhas outras irmãs. E depois, sendo mãe, com meu filho, hoje está com 14, e agora minha pequena, que está com 2 anos e meio, dá para perceber uma diferença grande, tanto em comportamento, quanto em personalidade, preferências, que nem a Érica falou. E eu também vejo muita sensibilidade nas crianças que estão vindo agora. Parece que, de uma forma geral, elas vêm com essa sensibilidade mais aflorada, mas principalmente ligada no amor. E a gente vê muito isso em vários vídeos na internet, que faz a gente até chorar, né? Dessas crianças que têm essas preferências, que não são impostas por pais ou por nada, elas já vêm configuradas dessa forma, natural para elas, né? E elas se negam em comer carne, porque elas têm essa sensibilidade de entender o que aquele amiguinho, o bicho, está passando, né? Tem vários vídeos, né? Tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Isso tá pelo globo inteiro, né? Pelo nosso planeta todo. E então mostra cada vez mais que a gente tem que se adequar a essas novas crianças. Como mãe, eu percebo que assim, eu tive que mudar bastante do que eu acreditava que seria um ideal de educação para conseguir me relacionar melhor com meus filhos. Então, eu tive que afinar mais a minha sensibilidade para entender, por exemplo, meu filho, ele é muito sensível. E então eu tive que afinar minha sensibilidade para conseguir entender a sensibilidade dele. Porque às vezes as pessoas podiam entender que era uma malcriação, que era uma falta de educação. Por exemplo, tinha lugares que nós íamos que ele não falava com ninguém. Mas por quê? Pela sensibilidade dele, ele sentia que não era um lugar bom, que aquelas vibrações não eram boas para ele, então ele se fechava. Enquanto que em outros lugares ele se abria, ele falava um pouco mais, eu percebia que ele ficava mais à vontade, né? Então, de acordo com aquela educação, né, de alguns séculos atrás, de algumas gerações atrás, tá fazendo malcriação, não pode, tem que cumprimentar todo mundo, tem que falar com todo mundo.
Eu não Então, diria assim, nem de séculos atrás, não, diria de algumas décadas só. algumas décadas, É, é verdade. na época do meu avô, nossa, criança tinha que obedecer, tinha que falar, tinha que cumprimentar. A criança não tinha vontade própria. Quando eu era É criança, eu tinha que dar verdade. benção pro vô, assim, que batia a mão até na nossa boca. Dar benção pro vô. É, E, Joyce, Não me tá diga tão uma longe coisa. assim. É. Os seus filhos, eles têm ou tinham dificuldade em abraçar adultos? Os dois. Isso é Os dois. fantástico, né? Porque mostra que eles realmente estão sensíveis à vibração, à energia, né, do ser humano, do adulto. sim. É. E é uma coisa que era isso que a gente estava falando, né? Que tem que entender. Não adianta você simplesmente impor uma regra e, olha, você tem que fazer assim. Primeiro, que você não está tendo empatia com seus filhos. Claro. E segundo, que você tem que entender o porquê, né? Então, o que eu fiz com o Luizinho e estou fazendo agora com a Isabela, que está crescendo, é tentar entender, conversar, né? Filho, por que você não cumprimentou as pessoas? Ah, porque eu não quis, mãe. Mas por que você não quis? O que aconteceu? Você sentiu alguma coisa? E quando tocava nesse assunto do sentir, ele se abria e falava. Então, os pais, principalmente, têm que ter essa sensibilidade. Deixar para trás essas antigas crenças, né? Essas formas de educar. Não estou dizendo que não foram boas, porque nós estamos aqui, né? E eu fui educada pelo método antigo. Mas, assim, a gente pode melhorar, né? Como são crianças que são mais... São diferentes, né, de nós, eu acho que para que elas consigam se manifestar de uma forma plena, de uma forma saudável, até porque essas crianças que estão vindo, né? Se elas não tiverem um ambiente bom, não tiverem o entendimento que elas precisam ter, elas podem se desviar do caminho da luz também. Elas podem... porque elas são muito sensíveis, tem muitas crianças que futuramente podem até se entregar às drogas, Elas por podem, conta dessa sensibilidade, né? eu acho que elas podem ser podadas, acho que é essa palavra, né? Ser tão Isso. podadas a ponto de se perderem, assim, a ponto de Sim. toda a sensibilidade ser cortada, e é isso que você comentou das drogas, e cair em algo assim que de repente seja um alívio, assim, de se podar. Não sei se seria. Exatamente. Não, é isso mesmo, Érica. É essa coisa do podar, né? De não querer entender e impor aquela regra, né? Eu acho que isso não é saudável. E então tem que ter esse entendimento dos pais. Outra coisa também é como mãe. Eu busco muito mais sobre espiritualidade, principalmente canalizada para as crianças, porque eu sou mãe, né? Então eu quero entender melhor para conseguir entendê-los também. Então eu acho que os pais têm que se abrir para o novo, têm que buscar, têm que querer entender mais, né? Tem que estudar, compra livros, vai para palestras. Tem vídeos muito bons no YouTube que explicam bastante, que nem sobre mediunidade. As crianças, a partir dos 4 ou 5 anos, elas já começam a ter uma mediunidade, uma abertura, né? E muitos pais, por terem medo, podam isso na criança. Falam, não, isso é besteira, não, isso não existe. Sim. Você levanta um assunto muito importante, Joyce, porque eu tinha uma colega minha que o filho dela é exatamente com essa idade que você citou, de 4 anos, e um dia ele no banco de trás do motorista, ali no carro, na cadeirinha especial, eles a caminho do supermercado, e essa minha colega pensando, nossa, eu tenho que ir no supermercado comprar coisas para janta, mas eu não tô muito afim. O filhinho dela do banco de trás, sendo que ela só pensou no assunto, disse para ela, não, vamos no supermercado sim, assim você já compra alguma coisinha para mim. Ela se apavorou, ela disse que ficou branca, ela gelou, ela falou, como que esse menino leu meu pensamento? E ela disse que isso aconteceu outras vezes, em outras ocasiões, dele ler o pensamento dela telepaticamente, e ela disse para mim, ela confessou, Cristina, eu tenho medo, eu morro de medo das coisas que esse menino me fala, eu não quero nem saber. Eu falei, mas que pena. E eu admiro isso, você tá aberta, né, a tudo isso faz uma diferença que parece que vai inverter
invertendo os papéis, né, dos pais, abrir mão daquela rigidez, eu que estou aqui para te ensinar, e eles aprendendo com os filhos, a nova geração. E tem alguma experiência assim, específica, assim, você com teus filhos, que você sentiu, tipo, nossa, é realmente um ensinamento, veio para me ensinar? Olha, Cris, eu diria que é diariamente, porque acho que filho é um crescimento muito grande para os pais, né, em todos os sentidos. E falando desse sentido espiritual também. E uma experiência em particular, que são tantas no dia a dia, são coisas pequenas, mas que eu vou aprendendo com eles, sabe? Eu gostei daquilo que você falou, que parece que eles sentem mais, né? Eles são mais sensíveis às energias sutis. Isso eu achei fantástico você ter mencionado isso. A minha filha, agora falando de energia, quando bebezinha, eu percebo que a Isabela ela tem uma sensibilidade muito grande também. Eu me lembro que tinha pessoas que às vezes nem chegavam tão perto, mas ela abria o berreiro, mas assim, parecia que tinham dado um belisco nela. Olha só. Chorava, chorava, chorava. Se a pessoa chegasse perto e quisesse pegar, nossa, não tinha como. Em compensação, outras pessoas que se aproximavam, ela dava risada, ela fazia carinho no rosto, super carinhosa, amorosa. Então, foram coisas que eu fui percebendo, né? Ela tem sensibilidade. Outra coisa que você comentou também da sua menina, da questão da tecnologia, né? Que a única coisa que ela se interessa é pelo celular. Ela tem uma habilidade absurda. Então, e ela Assim tá com quantos aninhos? Ela tá com 2 anos e meio. Então. Ela pega o celular, ela desbloqueia, ela entra lá no vermelhinho do YouTube, aí ela já vai nos videozinhos de massinha, de cor que ela gosta. 2 anos e meio, gente. É impressionante a habilidade deles com tecnologia, com essas... É impressionante. Enfim, são várias coisas, Cris, que a gente vai percebendo no dia a dia. Teve um episódio, isso foi com meu filho. Eu morava com os meus pais ainda, eu já tinha ele, né? E ele estava na janela, ele devia ter uns 6 anos. Aí, de repente, ele se abaixa assim da janela e começa a chorar muito. Aí, filho, o que aconteceu, filho? E ele não conseguia nem falar comigo. Aí, quando ele se acalmou, né, respirou, mãe, um gatinho caiu da janela. Mas ele chorava. Então, assim, eu percebo que ele tem muita afinidade com os animais. E, inclusive, ele tá parando de comer carne hoje em dia. Por escolha dele, né? Eu sou vegetariana, mas eu não obrigo os meus filhos. Eles comem o que eles querem, no momento deles, que eles decidirem que não querem mais, eu vou ficar muito feliz, né? Mas eu não... É sempre essa coisa de não obrigar, né? E hoje ele tá diminuindo bastante. Ele fala, mãe, é muito gostoso ainda, eu sei que faz mal para os animais, por isso que eu não consegui cortar. Mas ele diz que um dia ele vai parar de comer. Então, são todos esses sinaizinhos que a gente vai percebendo que não, né? São crianças que com certeza vêm com uma consciência diferente, né? Isso tudo é muito bonito que você falou das consciências diferentes e eu acho fundamental que a gente realmente pare com essa questão de rotular e simplesmente fale, são crianças, porque a rotulação é como você mencionou, Joyce, de repente se você começa a rotular, ai, meu filho é especial, é uma criança índigo, uma criança arco-íris, ai, meu filho é especial, de repente você vai acabar ressaltando o ego daquela criança, ela vai se sentir superior às outras crianças, ela vai ficar perdida no papel dela e ela vai até se desviar, que era justamente ser um exemplo de amor, de compaixão, de união com as outras crianças, ela vai acabar se tornando uma pessoa extremamente difícil de lidar, porque ela vai se julgar superior a todas as outras. Eu achei maravilhoso você ter feito essa colocação, porque está na hora de nós, como pais, tios e tias, avô e avó, claro, todo mundo é pai coruja, mãe coruja e a gente fica babando, né, nas criancinhas que vêm para nossa família. Mas começar daí, achar que ela é diferente e ficar rotulando, isso pode trazer mais malefício do que benefício.
Porque é verdade. se a gente Sim. observar bem, todas as crianças, elas têm as mesmas capacidades de desenvolver e desabrochar capacidades e habilidades psíquicas ou de questão de ética e tudo. Tudo depende de o que ela vai receber de estímulo do ambiente que cerca ela, porque tudo é fator cultural. Isso me faz lembrar também a questão do misticismo em volta das capacidades psíquicas, porque muitas dessas crianças, elas estão vindo assim com uma capacidade psíquica afloradíssima, como eu mencionei desse filhinho da minha colega com 4 aninhos, com uma telepatia fabulosa, né? E a questão de muitos pais, principalmente lá pro lado da Índia, eles pegam as crianças e levam para ashrams, para templos, porque eles acreditam que somente o guru pode abrir as capacidades psíquicas daquela criança, porque ele é um ser divino, iluminado, especial, e se não for através dele, a criança não vai desenvolver. E tem um caso aqui que serve de exemplo para mostrar que isso não é verdade, que é necessário um guru para desenvolver as capacidades psíquicas de uma criança. É uma senhora que tem aqui na Inglaterra, o nome dela é Nicola Farmer, que ela é uma médium, uma professora espiritual, ela faz curas e ela está ajudando as pessoas nesse processo de despertar e de iluminar, né, desabrochar do nosso coração. E ela tem uma escola fascinante, que lembra a escola do X-Men, porque ela pega criança entre 5 anos de idade e 12, e ela começa, através de exercícios, desenvolver habilidades assim notáveis dessas crianças. Eles colocam vendas nos olhos, por exemplo, é um dos exercícios, colocam vendas nos olhos e essa venda simplesmente bloqueia tudo, não tem como ver nada. É uma venda especial que realmente ela encaixa no rosto com perfeição e não dá para ver nada, breu total. E essas crianças aprendem a ler, escrever, jogar bola, correr, fazer tudo de olhos completamente vendados. Elas estão enxergando com o terceiro olho e a partir daí elas começam a desenvolver outras habilidades, como passar a escutar coisas que são imperceptíveis para as outras pessoas, a telepatia, começam a ver cores e tudo isso que são habilidades psíquicas. Sim. E a Nicola, ela explica por que é importante pegar uma criança com 5 anos de idade? Porque ela ainda não recebeu aquele monte de estímulo do mundo exterior dizendo isso é loucura, isso não é possível, isso não pode, não existe tal coisa, que são todos esses bloqueios das crenças limitantes, dos medos. Então, quando ela recebe essa criança na escola dela, a criança não tem esses filtros, não tem esses bloqueios que vão impedir ela. Então, ela simplesmente está aberta, é como se fosse uma página em branco, como Shakespeare falava. Então, ela é aquela página em branco que está pronta e aberta para receber todo esse tipo de estímulo que diz você tem essas capacidades, são natas de qualquer ser humano, você só precisa trabalhar, assim como um músculo precisa ser exercitado para ele se desenvolver, a glândula pineal também. Então, essas crianças já foram feitos testes e mais testes. Elas jogam bola, elas correm, elas desenham, elas fazem tudo com os olhos vendados. Então, não precisa de guru, não é uma coisa mística, não é uma coisa de outro mundo. Nós realmente estamos caminhando para essa nova era, onde o ser humano vai estar reintegrado entre si com todas as suas habilidades. Até o Cryon, quem ainda nunca escutou falar no Cryon, tem o Cryon em português, que é uma inteligência magnética que é canalizada pelo Gustavo, que é traduzido pelo Gustavo Amorim, que é canalizada pelo Lee Carroll. O Cryon fala muito dessas crianças, fala muito e fala que cada vez mais vão vir mais crianças, porque a frequência vibracional da Terra é compatível para essas crianças. E o Cryon fala muito também dos autistas. O que é o autista? Nada mais é do que uma alma muito evoluída, com muitas capacidades, que entrou num corpo que ainda não está tão evoluído. Então, por isso que o autista ele tem tanta dificuldade em lidar com aquele corpo dele e se relacionar com as outras pessoas. É uma alma muito mais, digamos assim, é como se fosse um software de um computador, muito moderno esse software.
muito bom e que está tentando rodar num computador antigo precário. É isso mesmo. Vai encontrar dificuldades. E uma criança autista pode observar, ela tem uma facilidade incrível com números, muitas têm habilidades com desenhos, vai além de toda a compreensão humana, elas têm habilidades para projeção astral, elas têm mais facilidade para sair do corpo que para voltar, justamente por ser esse computador. Não, e muitos deles são gênios, né? Eles têm capacidades assim que são extraordinárias, né? E essa fala... O autista é um ser humano do futuro, já é tipo uma amostra do que está por vir desse ser humano quântico. E essa fala, Cris, a respeito dos autistas é muito importante e casa também com a questão da necessidade da gente se desvincular das crenças limitantes. Exatamente. Porque em muitas crenças limitantes, isso vai ser visto, uma criança assim pode ser vista como uma punição para aquela alma, uma punição, nasceu com tantas limitações. Aí a gente enxerga como se fosse uma limitação. Nasceu com tantas limitações porque é uma punição. E é justamente o contrário. Uma bênção, é aquele corpo ali que não está sendo capaz de absorver a grandiosidade daquela alma que está ali dentro. E como a Joyce falou, essas crianças que estão vindo, elas estão invertendo o papel, elas que estão ensinando os pais. Você vê quanto que a Joyce já aprendeu com os filhos. E agora, é um aprendizado diário. Uma criança com uma coisa que a gente rotula como síndrome de Down ou como autismo, imagina a transformação que ela está trazendo para aquela família inteira. Aquelas pessoas jamais serão as mesmas depois de receber uma criancinha dessa na vida delas. Sim. Uma outra coisa muito importante, a Joyce comentou, é o estudo dos pais. Os pais abrirem mais mesmo a consciência, abrir o leque, porque as crianças, vocês duas comentaram muito bem quando falaram da sensibilidade mais aflorada das crianças, e elas têm um contato assim extrafísico muito mais elevado, vamos chamar assim, do que depois que a gente cresce e já vem todas aquelas crenças, todas as limitações, e acaba que os nossos chakras automaticamente já fecham um pouco mais, né? Mas as crianças não, tá ali a todo vapor, as energias circulando, e acaba... Terceiro olho, super abertinho. E acaba que, se os pais têm uma mente mais fechada para esse assunto, ou então não estuda, não pesquisa, não vai ler, a criança vai ficar até com receio de falar, que era o que acontecia comigo. Eu tinha muitas projeções quando eu era criança, muitas projeções astrais. Eu não sabia o que era aquilo e eu não falava nada com ninguém, porque não tinha abertura, não tinha aquele assunto dentro de casa. Então, quando isso você é uma coisa muito importante. Quando você comentou sobre o estudo, eu acho o estudo muito importante. Não só estudo, mas realmente os pais abrirem mais o leque a respeito e não ter assunto. aquele medo, né, é que nem você está falando, na sua família ninguém perguntava, porque não tinha conhecimento, então tinha um certo medo, né? Eles não tinham que responder, então melhor nem saber. Nem perguntar, né, nem saber. Igual aqui em casa... Oi. Não, eu ia comentar só desse garotinho que a Cris comentou, da amiga dela. Que ele falava, né? Ele falava, porque era uma telepatia, ele estava captando ali, ele fala, e a Cris falou da amiga, que a amiga falou, eu tenho medo. Você vê, a criança é tão sensível a isso, como a Joyce bem colocou, que os filhos dela são extremamente sensíveis, quanto mais esse menininho é filho da minha amiga disser o que ele está ouvindo telepaticamente, e ele notar e sentir esse medo da mãe dele, ele vai dizer, não posso mais falar. Mamãe tá com medo. O que eu fiz de errado? Mamãe tá com medo. Será que eu tô fazendo algo que não é certo? E aquela criança vai abafando, engessando essas habilidades pela falta de aceitação e abertura dos pais. E sendo que ela veio justamente com essa função de abrir essas portas da percepção, escancarar para novas realidades.
Exatamente, Cris. Os pais, eles têm que deixar de lado esse medo. Porque eu vejo que muitos dizem, né, que é perigoso desenvolver isso na criança. Tem até algumas religiões que falam isso, que não pode desenvolver mediunidade, que não pode estimular isso na criança. É muito perigoso. É muito perigoso, mas não é perigoso. Muito pelo contrário, a criança, quando ela começa a ter mais contato com isso e guiada por uma pessoa, né, que está incentivando, que está conversando sobre isso, que está instruindo sobre isso, ela vai aprender muito mais cedo a lidar com energias, a entender todos esses processos, né, energéticos, espirituais, conscienciais, de projeção astral, né, tudo o que acontece durante a projeção, como é que sai, como é que volta. Ela não vai crescer com esses medos bobos que a gente cresceu. Para mim entender projeção astral, foi depois de adulta que eu fui entender. Com mais de 30 anos. E eu tinha isso sempre. Mas eu não encontrava eco nas pessoas. Tanto nos meus pais, quanto nos lugares que a gente frequentava, não se falava disso. Por quê? Porque não era bom desenvolver na idade que eu estava. E na verdade não é bem assim. Se a criança for bem guiada, ela vai aprender otimamente bem e ela vai aprender muito mais cedo. Então, aprendendo mais cedo, quando ela estiver na fase adulta, ela já vai dominar tudo isso. Ela vai desenvolver mais, ela vai muito mais longe. E essa colocação que você fez é fenomenal, porque me fez lembrar que se uma criança começa a escutar vozes, começa a ver coisas que as outras pessoas não veem, se ela nasce, por exemplo, lá no Tibete, eles vão levá-la para o oráculo, vão levá-la para o sábio, vão levá-la para aquele monge mais experiente que vai orientar aquela criança. Se essa criança nasce numa tribo indígena, eles vão levá-la para quem? Vão levá-la para o xamã, para aquela pessoa de idade que sabe o que está acontecendo com aquela criança e que ela tem um presente, uma habilidade que foi dada para ela de presente, e ele vai auxiliar nesse processo. Então, na nossa sociedade cheia de limitações e crenças, a gente já rotula aquela criança que geralmente 75% dos casos a criança, ela tem menos de 16 anos de idade, no máximo até 18, quando ela desenvolve essas capacidades mediúnicas e psíquicas. E na nossa sociedade aqui ocidental, a gente rotula como esquizofrênico, distúrbio. E infelizmente faz o quê? Dá remédio para a criança e rotula ela com problemas mentais. E uma vez que você botou esse rótulo nela, ela vai carregar aquilo para sempre, ela vai ter dificuldade na escola e até para arranjar emprego. Porque ela tem estigma de doença e distúrbio mental. E ela infelizmente. Infelizmente, eu tenho um caso próximo a mim, exatamente assim, que um amigo meu, e o ruim é que a pessoa carrega, inclusive, uma dificuldade depois em aflorar novamente essa sensibilidade. Por mais que a sensibilidade esteja ali, esteja aflorada, inclusive, mas eu acho que carrega uma dificuldade em aceitar, inclusive, aquilo como um presente, porque foi rotulado, como você comentou, como uma doença, como uma coisa ruim. Uma pessoa anormal, né? Mas agora falando em outras coisas dessas crianças com essas capacidades, que não são somente na área psíquica, elas têm também uma consciência do todo, uma questão de expansão da consciência muito grande. Você vê vídeos aí que se tornam, assim, simplesmente virais, de criancinhas, assim, de 6, 7, 8 aninhos de idade, dando literalmente palestras ali sobre a questão da existência do cosmos, quem é Deus, quem somos nós. E tem um menininho que é a coisa mais linda desse mundo, muito novinho, ele tá ali sentadinho na calçada, eu não sei se vocês viram esse vídeo, observando uma formiga. Aí ele diz assim, essa formiguinha é como se fosse nós, seres humanos. E nós aqui observando essa formiguinha é como se fôssemos Deus. Deus está ali observando a formiguinha, mas a formiguinha não sabe que Deus está observando ela. Ai, e a formiguinha continua na vida dela. Ela caminha, ela constrói a casinha dela, ela carrega folhinhas. Essa é a vida da formiguinha, mas ela não sabe que ela está conectada e que ela faz parte de um plano maior. A formiguinha não sabe que existem seres humanos, outros seres, que existem casas, automóveis. Ela continua na vidinha dela. Então é lindo ver isso. Outro vídeo que se tornou assim viral é um menininho nos Estados Unidos, ele se chama Henry.
E um dia ele estava voltando da escolinha e a professora botou um vídeo na sala de aula para mostrar para as criancinhas a destruição do planeta, a poluição, porque as fábricas estavam causando os automóveis. E quando a mãe dele foi buscar ele na escola, esse menino estava chorando compulsivamente. Ela, o que foi? Ela decidiu filmar, né? Hoje em dia tudo a gente filma. E ela decidiu filmar e falou, o que está acontecendo? Ele, o ser humano está destruindo tudo. Eu quero crescer para mudar esse planeta. E quando eu for grande, eu vou acabar com essa poluição, eu vou acabar com essa destruição. E aí que entra o papel maravilhoso dos pais. Essa mãe olhou para ele e disse, filho, você não precisa crescer e se tornar adulto, você já pode fazer agora. E ela que lindo! Ela falou isso para ele, que maravilha! Ele desenhou no caderninho, ele salvando o planeta Terra, coloriu tudo. Ela comprou um colete para ele, tipo daqueles assim, agentes florestais, bordou o nomezinho dele, Henry, e hoje ele é conhecido como Henry, The Environmentalist, que é Henry, né, o tipo agente ambiental. E tem vídeos dele no YouTube, dele salvando lesminhas na caminhada no bosque, e ele catando lixo e botando dentro de um saquinho, dizendo por que as pessoas fazem isso. E ele ficou tão conhecido que ele deu entrevistas nos canais mais conhecidos nos Estados Unidos, e uma companhia de carro deu para a família deles, assim, claro que era só para usar durante um tempo, um carro movido a energia elétrica, todo estampado com os desenhos do livrinho do Henry. Olha, demais. Fantástico, esse menininho está causando um impacto na vida das pessoas. Ele só tem 6 aninhos de idade. Olha, só 6 anos. Tem um outro da mãe. Olha só como é importante, né, o papel dos pais. Sim. Você falou desse vídeo, Cris, eu lembrei de um outro que eu vi aqui no Brasil, mas vou deixar para falar sobre esse vídeo só no próximo episódio. Então não perca o nosso próximo episódio, onde continuaremos esse tema lindo, que são as novas crianças. E lembre-se de acessar o site e deixar seus comentários e sugestões de novos temas. O endereço do site é www.somostodosmestres.com, ou se você quiser também pode acessar diretamente esse episódio colocando /7 no final do endereço do site. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.